Olá, boa noite a todos e a todas. Como é que estão? Estamos aqui novamente nesse programa, estamos chamando aí de Programa de Educação Continuada da PEC Lab, que é uma proposta que surgiu no período da pandemia. A gente tem trazido isso como, a PEC Lab propôs isso como uma forma de trazer para o clínico ah, informações úteis para o dia a dia, informações que realmente possam fazer diferença no dia a dia do clínico. E a gente vem sempre recebendo convidados muito especiais, e hoje com uma convidada mais do que especial, que é a Silvia Reis, que além de ser um grande nome da ortodontia, é um nome de muita expressão, com muitas publicações, um trabalho na área acadêmica, de ensino também muito forte. É uma ortodontista de Belo Horizonte, que é a cidade da PEC Lab, a nossa cidade aqui, e também uma representante aí da turma feminina. A gente tem um número grande de professores homens e algumas professoras também mulheres, né? E são grandes mulheres. Eu sempre admiro muito as mulheres que se destacam profissionalmente, porque elas têm um trabalho dobrado em casa, e a Silvia faz isso com uma maestria extrema e falando sobre um tema que é especialmente importante, no meu ponto de vista, pela dificuldade na condução clínica. Então, chama muita atenção o assunto que ela vai abordar, que é o controle vertical com ancoragem esquelética, porque realmente é um manejo clínico normalmente um pouco mais complexo, onde a gente encontra alguns desafios, e ela vai, com certeza, nos engrandecer com a sua vasta experiência aí, não só clínica, ortodôntica, mas principalmente nesse tema específico. Acho que a Silvia já está conosco aqui, então convido ela a se juntar a nós. Silvia, você já está por aí? Estou aqui, Túlio, Oi, boa Silvia. noite. Beleza? Tudo bem? Boa Ótimo, noite. tudo ótimo. Eu estava comentando aqui que esse trabalho que nós fazemos, né? Eu já vejo a dificuldade, assim, para mim, com a vida da minha esposa, que as crianças sempre pedem muita atenção da mãe, a mãe sempre muito preocupada, cuidar da casa, da família e tudo, e ainda brilhar no mundo da ortodontia, viajando, dando aula e tal. Eu admiro demais essa fibra que vocês têm. Você, a Dani Garibe, né, a Liliane, e dentre outras, mas eu acho muito bacana. E, como eu disse, o tema aí é especialmente difícil, né? Assim, eu acho que é um manejo clínico desses problemas verticais, clinicamente é particularmente difícil. Isso aí, Túlio, obrigada pelo convite, um grande prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu te admiro bastante, então fiquei muito feliz com o convite. A PEC Lab é uma empresa, como você disse, mineira, e nós nos orgulhamos dela, né, de tudo que a PEC Lab tem desenvolvido para o nosso trabalho, para facilitar a nossa vida no dia a dia do consultório. E é um grande prazer estar aqui representando as mulheres ortodontistas que estão aí batalhando no dia a dia do consultório, em casa, se dividindo em 1001 utilidades, como as mulheres fazem, né, em todas as áreas muito bem. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando. Eu sei que já tiveram vários colegas de expressão aí da ortodontia brasileira, homens, mulheres, e para mim é uma grande honra fazer parte aqui desse time com vocês. A honra é nossa. Agradeço aí pela sua disponibilidade. Então, para a gente não tomar também tempo da turma aí, que o tempo é precioso, né? Vou te deixar à Isso aí. vontade para você fazer sua apresentação. Para aqueles que não estão tão familiarizados, a Silvia vai fazer uma apresentação sobre o tema, e vocês fiquem à vontade para escrever no chat as perguntas de qualquer natureza sobre o tema. E ao final nós vamos reservar um tempinho para responder essas perguntas todas com carinho aí. Então, fiquem à vontade, ao final nós teremos um tempinho para debater. Então, Silvia, o palco é seu aí, pode ficar à vontade, uma boa aula, e daqui a pouquinho a gente encontra. Lembrando que se tiver qualquer probleminha, eu te aciono Você me aqui, avisa. eu te dou um toque, tá bom? Ok, Túlio, muito obrigada.
Eu já estou compartilhando a minha tela, me avisa aí a hora que aparecer para você. Ela vai entrar aí, ó. Entrou. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando desse evento com a gente. Como eu disse, é um grande prazer estar aqui com o Túlio Andrade e essa empresa que nos orgulha, né, de ser belo-horizontina, de ser mineira, de ser brasileira, e está aí na ponta da produção de materiais que nos ajudam, né, no dia a dia do ortodontista, do protesista, do implantodontista em geral. E, como o Túlio falou, eu sou aqui de Belo Horizonte, tenho um consultório aqui, coordeno o curso de especialização em ortodontia do IES, aqui em BH, e também coordeno o curso Ortoadultos, que é um curso em ortodontia para especialista, em ortodontia em adultos para especialistas, que tem em São Paulo, em BH, desde 2003. E foi muito em função desse curso Ortoadultos que eu fui procurar o trabalho, me envolver, né, com os controles ou a dificuldade de controle vertical com ancoragem esquelética. Então, esse tema, ele já vem sendo abordado por vários colegas de renome nacional, e nós tivemos a oportunidade de estudar bastante esse assunto, principalmente no curso Ortoadultos e no curso de especialização. Eu estou à disposição de vocês no final para responder as perguntas, então podem ir aí mandando pelo chat, tá? Esse é meu Instagram, que está aí na tela também, podem ficar à vontade para me mandar mensagens também pelo direct do Instagram, que assim que eu tiver disponibilidade eu vou responder, ok? Então, um grande prazer estar aqui. Nosso tema hoje, controle vertical com ancoragem esquelética. A ortodontia, ela tem tido inovações, obviamente, desde o seu início, né, no início do século XX, final do século XIX, mas quando a gente vai pensar nas duas grandes inovações ortodônticas do século XXI, nós temos dois itens principais, a ancoragem esquelética e os alinhadores ortodônticos. A ancoragem esquelética nos permitiu ampliar a nossa capacidade de intervenção. Todos vocês conhecem esse envelope de discrepância do Profit Ackerman, que nos permitem, no círculo mais interno, verde claro, quando ele foi introduzido em 94, era o limite de movimentação ortodôntica, o círculo externo, verde mais escuro, o limite de movimentação de ortodontia mais ortopedia, e o círculo externo em azul era a ortodontia mais a cirurgia ortognática. Com a ancoragem esquelética, nós vamos acrescentar um círculo a esses anteriores, né? Então, quando nós temos a possibilidade de associar a ortodontia com a ancoragem esquelética, nós ampliamos a possibilidade, a capacidade de atuação da movimentação ortodôntica, além daquilo que a ortopedia era nos capaz de oferecer. Então, vocês observam o círculo em roxo, seria a ortodontia associada à ancoragem esquelética. Claro que nós não podemos nós não conseguimos, né, eliminar todas as possibilidades de tratamento cirúrgico, alguns pacientes continuam ainda com grandes discrepâncias, tendo como única possibilidade de intervenção tratamento ortodôntico associado à cirurgia ortognática, mas nós crescemos muito a nossa possibilidade de intervenção em adultos, nos quais a gente não tinha possibilidade de usar ortopedia. Então, aqueles pacientes de discrepância leve ou moderada, que só com a ortodontia a gente não conseguia tratar, agora, com a ortodontia associada à ancoragem esquelética, nós podemos evitar que muitos desses pacientes façam a cirurgia ortognática, principalmente se eles não têm queixa estética importante. E a ancoragem esquelética, ela pode ser usada para correção ou para auxiliar ou aumentar nossa capacidade de correção em discrepâncias verticais, sagitais ou transversais. E aqui nós vamos falar principalmente das discrepâncias verticais. Quando nós pensamos nas discrepâncias verticais, nós temos as sobremordidas e mordidas abertas. Como eu tenho uma horinha aqui para falar para vocês, eu optei por falar de mordida aberta, uma vez que é uma discrepância que sempre foi bastante
uma grande dificuldade para o ortodontista, né? As grandes mordidas abertas eram um grande desafio para os ortodontistas, não só para a correção, bem como para a estabilidade. Então, nós temos dificuldades de corrigir, ou tínhamos, sem ancoragem esquelética, dificuldade de corrigir e de manter estáveis a correção de grandes mordidas abertas. Todos vocês sabem que nós temos as mordidas abertas dentárias e esqueléticas. Dentárias, geralmente, elas são decorrentes de um hábito na infância ou que se estende até a adolescência, a vida adulta, e que causa ausência de erupção de dentes, onde o paciente não tem comprometimento esquelético. Geralmente, as mordidas abertas dentárias, elas têm um prognóstico muito mais fácil de correção, uma vez que elas são corrigidas com a extrusão dos dentes anteriores, que ficaram limitados na sua erupção. No entanto, as mordidas abertas esqueléticas, que estão associadas ao excesso de crescimento vertical da face, rotação da mandíbula para baixo e para trás, associada a um tipo facial dólico facial e no extremo padrão face longa, muitas vezes, até alguns anos atrás, só poderiam ser corrigidas de forma plena, de forma satisfatória, estética e funcionalmente, com as cirurgias ortognáticas. Nós temos como fatores etiológicos da mordida aberta uma etiologia multifatorial, então associada ao excesso de crescimento vertical da face, que é a mordida aberta esquelética, hábitos de sucção, função e tamanho normal de línguas, muitas vezes associados a mordidas abertas dentárias, a respiração bucal, que contribui para o excesso de crescimento do terço inferior da face, agravando a questão do crescimento vertical, ou as reabsorções condilares, que também vou mostrar um caso clínico para vocês. E para as mordidas abertas esqueléticas, como eu falei, até pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas o tratamento ortodôntico cirúrgico para uma plena correção, com rotação anti-horária de mandíbula, com redução do terço inferior da face. E hoje nós temos a possibilidade, com a associação de mini-implantes ou de placas, ou com a associação da ancoragem esquelética, fazendo um tratamento compensatório com intrusão posterior. As mordidas abertas dentárias, como eu também já falei, têm um prognóstico muito mais favorável e podem ser corrigidas com extrusão de incisivos e ou intrusão de molares, mas geralmente com um prognóstico muito mais favorável. E aqui nós vamos começar com o nosso primeiro caso clínico. Um paciente padrão 2, dólico facial, que vocês observem que tem uma convexidade facial aumentada, uma linha queixo-pescoço curta, um sorriso baixo, que, considerando que ele tem a mordida aberta, melhora o prognóstico de correção, porque eu posso contar com a extrusão dos dentes anteriores superiores. Mas observem que ele tem uma mordida aberta onde tocam apenas os primeiros e segundos molares. Observem como esse paciente tem até superfícies de desgaste nos incisivos, mas esses dentes, segundo a mãe, nunca se tocaram, porque ele, desde que teve a erupção completa dos segundos molares ou da dentição permanente, apresentava essa mordida aberta importante, com uma classe 1 do lado direito e uma classe 2, meia classe 2 do lado esquerdo. Então, nós temos como diagnóstico um paciente padrão 2 dólico, classe 2, divisão 1, subdivisão esquerda, com uma mordida aberta anterior, um sorriso baixo, que favorece, como eu falei, o prognóstico de correção, pois permite a extrusão dos dentes anteriores, superiores e inferiores. Se vocês observarem aqui o plano oclusal estético funcional, que nós traçamos da oclusal dos molares até o estômio, do lábio superior, o ideal é que o incisivo superior esteja 2 a 4 milímetros abaixo desse plano, e ele está pouco mais de 1 milímetro, e o incisivo inferior toque nesse plano, ou seja, nós podemos trabalhar com a extrusão anterior. Mas considerando o perfil do paciente, esse perfil convexo, será que essa é a melhor opção de tratamento? Será que se nós intruirmos os dentes posteriores e essa mandíbula rotar no sentido anti-horário, nós não teremos o maior benefício para a face, para o aspecto respiratório,
para o espaço intraoral desse paciente não vai ser mais benéfico? Então, foi a consideração que eu fiz. Uma vez que esse paciente tem um perfil convexo, eu considero ideal para corrigir a mordida aberta com intrusão posterior, pois vai haver uma rotação anti-horária da mandíbula. Eu observo nesse paciente 2 planos oclusais, né, bem distintos. Então, ele tem planos oclusais posteriores bilateralmente mais instruídos, pré-molares e molares mais instruídos, e o anterior mais intruído. E, na verdade, nesse paciente eu vou trabalhar com os 2 processos, tanto com intrusão posterior, quanto com extrusão anterior. Então, como é que é a mecânica? Geralmente, eu monto segmentado, quando eu tenho esses planos oclusais diversos, que eu quero intruir apenas o plano oclusal posterior, eu coloco, geralmente, uma barra transpalatina, rígida, soldada, com fio 1.2, distante do palato, 3 milímetros, vou mostrar para vocês. Colo passivo de canino a segundo molar, né, o primeiro molar está bandado por causa da barra transpalatina. Passo um fio retangular, 17 por 25, 18 por 25, e no caso deste paciente, eu solicitei a instalação de placas de ancoragem esquelética na região de primeiros molares para a intrusão posterior. Como eu falei para vocês, no caso dele, essa é a foto oclusal superior desse paciente, eu optei por usar uma barra. Mas vocês podem usar também mini implantes no palato. Qual é o objetivo dessa barra? Evitar que os molares ou os dentes posteriores vestibularizem durante a intrusão. Então, eu estou conjugando esses molares com essa barra para manter o transversal, né, a largura transversal durante a intrusão. Observem que ela não tem loop para que ela não tenha flexibilidade de permitir expansão. Mas a barra pode ser mais desconfortável para o seu paciente, e os mini implantes palatinos, onde você coloque botões aqui, cole botões na lingual dos molares e ligue o elastique do molar até o botão, também é suficiente para fazer esse controle transversal. Isso é muito importante porque, na medida que nós, ativamos a intrusão, vocês podem ver aqui, ó, a placa ativada para intrusão na região de primeiros molares, bilateralmente, tá? Quando nós ativamos essa intrusão, se não tem um controle transversal, vai haver como efeito colateral um torque vestibular, uma inclinação vestibular dos dentes posteriores, que no caso desse paciente não é desejável. No caso da maioria dos pacientes, não é desejável, né? Mesmo que eles sejam atrésicos, essa inclinação vestibular pode destruir a cúspide palatina, gerar contatos prematuros que dificultam o fechamento da mordida, a rotação mandibular. E qual é o objetivo dessa intrusão posterior? O objetivo dessa intrusão posterior, principalmente, tirar aquele toque posterior de molares, fazer com que a mandíbula rote para cima e para frente, fechando essa mordida, tá? Então, esse é o principal objetivo. Observem quando ele fechou, ele ainda, né, em fechamento, 5 meses depois, ele mantém a classe 1 do lado direito, que já tinha, a classe 2 do lado esquerdo reduziu um pouco, porque na rotação mandibular ela vem para cima e para frente, muitas vezes reduz a classe 2, né, corrige parcialmente a classe 2. Eu sempre encaminho os pacientes para o fonoaudiólogo quando eu tenho trespasse vertical positivo, para que esses pacientes trabalhem postura e função lingual, e eu gosto que ele tenha alta da fono antes da remoção dos aparelhos, para evitar que a postura e função de língua recidivem essa mordida aberta após a remoção, tá? Então, eu sempre encaminho para a fono, peço para a fono trabalhar musculatura labial, a competência dela, postura e função lingual, de forma que eu tenha mais tranquilidade de, ao remover o aparelho, ter mais estabilidade. Observem aqui que, nesse momento, por exemplo, eu tenho uma mordida aberta posterior, né, principalmente aqui do lado esquerdo, e um trespasse positivo anterior.
Observem que as placas que foram usadas para intruir posterior, agora estão sendo usadas para retração anterior, porque eu ainda tinha um trespasse, posso usar para corrigir linha média, mas é muito importante que, se eu não quero intrusão desse segmento anterior, né, que foi parcialmente destruído para melhorar a exposição de dentes no sorriso, eu coloque o gancho de retração na altura da placa, para que seja um vetor paralelo de retração. Pois se eu coloco um gancho muito curto e um vetor inclinado, eu vou ter a intrusão anterior durante a retração, o que não me interessa definitivamente, uma vez que eu estou fechando a mordida aberta anterior. Esse paciente, nós tínhamos uma previsão de deixar espaços para recontorno estético dos dentes anteriores, devido a uma discrepância de Bolton com excesso inferior ou com deficiência superior, como preferirem. Então, nós temos os caninos em classe 1, com guias, a linha média praticamente coincidente, e diastemas mesial distal os laterais, que já foram deixados propositadamente, já estavam planejados desde o início do tratamento para o recontorno estético dos dentes anteriores e a compensação, né, da discrepância de Bolton que ele apresentava. Então, observem que, com a intrusão posterior, nós conseguimos a rotação anti-horária da mandíbula. Agora, nós temos um sorriso com maior exposição de incisivos superiores, que é muito interessante, mas observem como houve uma diferença importante na convexidade do perfil. Nós pegamos esse paciente no final de surto de crescimento, que foi muito interessante também, mas nós temos uma evidência aí de que a intrusão posterior, ela permite essa rotação anti-horária da mandíbula, o que é favorável para a estética facial, para a correção da classe 2 e para o espaço aéreo desse paciente, que ampliado traz benefícios curto, médio, longo prazo para a respiração, principalmente para a saúde de sono, né, desse paciente, evitando uma apneia no futuro. Então, essa é uma mecânica que eu acho extremamente efetiva para a correção de mordidas abertas em pacientes dólico-faciais. Então, observem que nesse caso eu intruí os dentes posteriores primeiro, depois fiz o nivelamento, porque eu tinha planos oclusais bem diferentes. Esse é um controle do paciente 1 ano pós-tratamento, o último controle que eu tenho dele, com a estética realizada, né, as resinas feitas na região anterior. Observem que esse paciente não tirou a placa ainda, esse é um problema das placas, uma desvantagem em relação aos mini implantes, que também podem ser usados para essa mecânica, porque as placas têm um procedimento cirúrgico simples, mas é cirúrgico, de instalação e de remoção, enquanto que os mini implantes nós instalamos, nós removemos de uma forma muito mais simples, né? Mas, de qualquer forma, e muitas vezes eu opto pelas placas pela previsibilidade, porque eu nunca perdi nenhuma placa, e os mini implantes para intrusão de segmento lateral, muitas vezes um só não vai dar conta, eu tenho que colocar mais de um, e já tive, às vezes não tem espaço interradicular, enfim, algumas vezes eu opto pela placa, com outras pelo mini implante, e os dois têm vantagens e desvantagens, tá? Este é um outro paciente que eu tratei da mesma forma, mas com uma mecânica diferente. Esse paciente já chegou para mim nessa situação de aparelho, com uma mordida aberta que só tocava os segundos molares, e a queixa dele é que ele já tinha uma história de tratamento ortodôntico de mais de 10 anos, que ele entre colocar e tirar o aparelho, já tinha feito o tratamento de 4 extrações, a mordida já tinha fechado algumas vezes e reaberto. Como nós podemos ver, também é um paciente dólico facial, um paciente com uma característica de face bem vertical, uma mordida aberta que vai de primeiro a primeiro molar, ele só tem toques nos segundos molares. Ele morava no Rio, se transferiu para Belo Horizonte, e por isso o tratamento foi transferido para mim. E quando ele chegou no consultório, a colega que conduzia o tratamento no Rio de Janeiro já tinha colocado para esse paciente
a perspectiva do tratamento ortodôntico cirúrgico, que ele deveria fazer uma cirurgia ortognática para que ele tivesse maior estabilidade do tratamento. Aqui uma teleradiografia de perfil, mostrando o aspecto vertical, a rotação mandibular desse paciente. Ele é um paciente borderline para face longa, né, que tem uma rotação mandibular bem importante. E então um paciente face longa, estética, mas que se achava esteticamente aceitável, não tinha queixa estética que justificasse a cirurgia ortognática, uma mordida aberta com uma classe 1, sorriso médio. Ele tinha, na verdade, 15 anos de tratamentos ortodônticos, entre tratamentos ortodônticos com extrações, e obviamente já apresentava reabsorções radiculares, decorrência desses anos todos de aparelho, e já veio com uma história de indicação de tratamento cirúrgico, mesmo que esse paciente não tivesse a vontade de fazer tratamento cirúrgico, tá? Mas eu vi para esse caso uma alternativa não cirúrgica. Então, eu dei a esse paciente as duas alternativas. Que ele poderia fazer o tratamento ortodôntico cirúrgico, eu continuaria o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática, onde ele faria impacção posterior de maxila e a rotação anti-horária de mandíbula, provavelmente o mento, e um pouco de avanço de maxila, uma vez que esses pacientes muito verticais são birretrusos, ou eu poderia utilizar a ancoragem esquelética para fazer um tratamento compensatório com intrusão posterior. Esse paciente me perguntou, Silvia, qual dos dois tem maior estabilidade? Por quê? Eu já usei aparelho muitos anos para fazer uma tentativa de tratamento que não tenha estabilidade. E aí, quando nós temos uma dúvida como essa, onde eu preciso dar uma resposta ao paciente respaldada na literatura, nós vamos procurar uma revisão sistemática ou uma meta-análise. E justamente essa pergunta feita pelo paciente estava respondida nessa meta-análise. Nesse trabalho, os autores avaliaram a estabilidade do tratamento ortodôntico para fechamento de mordida aberta, comparando casos cirúrgicos com casos tratados com intrusão posterior. É um trabalho feito em Washington e Taiwan, e eles observaram que, na média, a estabilidade de fechamento da mordida aberta anterior, seja com ortognático ou intrusão posterior, foi 75%, o que já está muito bom, né? Desculpa, foi 75%. Mas, o fechamento com a intrusão posterior, os casos não cirúrgicos tiveram uma estabilidade de 75%, e os casos cirúrgicos tiveram uma estabilidade de 82%. Então, é isso que eu tenho que apresentar para o meu paciente. Olha, diante do que nós temos de evidência da literatura hoje, se você fizer a cirurgia ortognática, você tem 82% de chance de estabilidade. Se você fizer a intrusão posterior, você tem 75%. E o paciente avalia se essa diferença de 7% é suficiente para ele se submeter a um tratamento ortodôntico cirúrgico. Tá? Então, os casos cirúrgicos, 82%, os casos ortodônticos com intrusão posterior, 75%. Nós temos outros trabalhos na literatura que avaliam essa diferença, né? E aqui uma revisão sistemática falando que não existe evidência suficiente para afirmar que um tipo de tratamento é superior ao outro em relação à estabilidade no fechamento da mordida aberta em adultos, e só que eles consideram que as mini placas são ferramentas novas e necessitam de mais estudos, ou seja, isso em 2012, né, já tem um tempinho. Hoje nós temos muito mais evidências da eficiência desse procedimento. E eu apresentei essas duas alternativas a esse paciente e ele optou pelo tratamento compensatório. Ele achou que essa diferença de 7 graus não era suficiente para ele se submeter a um tratamento ortodôntico cirúrgico, tá? Eu quero deixar bem claro que hoje eu corrijo qualquer mordida aberta, em termos de magnitude de mordida aberta, com ancoragem esquelética e intrusão posterior. Mas os pacientes que se percebem esteticamente desagradáveis, aqueles que têm uma face longa cirúrgica, não deixam de ser cirúrgicos, porque nós não vamos conseguir um impacto estético desses pacientes
que, com o tratamento compensatório com intrusão posterior, que substitua o benefício da cirurgia ortognática. Então, o paciente grave, o paciente cirúrgico, que estava fora daquela bolinha roxa da ancoragem esquelética, continua sendo cirúrgico para qualquer tipo de intervenção. Agora, nós conseguimos, nos pacientes de gravidade moderada ou suave, que antes a cirurgia era a única alternativa, imaginem esse paciente se eu não tivesse ancoragem esquelética. Ele já tinha feito 4 extrações, que é uma forma de fechar a mordida aberta. Eu não poderia extruir muitos dentes superiores nem inferiores, porque ele já tem uma boa exposição de dentes no sorriso. Então, a única alternativa para ele, se eu não pudesse fazer uma intrusão posterior, que nesse caso é importante, né, grande, seria a cirurgia ortognática, né? Então, esse paciente, ele foi salvo da cirurgia, que ele não desejava fazer, ele não tinha uma queixa estética importante. Funcionalmente, eu conseguiria dar um bom resultado para ele sem a cirurgia, mas só foi possível porque hoje nós temos ancoragem esquelética. Então, o que eu fiz foi remontar aquele aparelho, que numa mudança de cidade estava com vários brackets quebrados, evoluir o nivelamento até o fio retangular, superior e inferior, pode ser um retangular 17 por 25, eu prefiro um retangular de aço, porque eu vou pegar o plano oclusal posterior e intruir. Então, eu quero que esse fio não tenha muita deflexão. Se você coloca um fio muito leve, ele pode defletir e não intruir o plano posterior como um todo. Obviamente, eu tenho que incluir o meu nivelamento até o último molar, até o segundo. Se tem o terceiro, nós vamos extrair o terceiro até o terceiro, porque eu preciso intruir todos os dentes posteriores. No caso dele, eu usei a mesma barra transpalatina, o fio 1.2, sem loop, soldada, 3 milímetros distante do palato. Eu tenho muito boa experiência com ela, então normalmente eu uso, mas como eu falei, ela pode ser plenamente substituída por mini implantes palatinos. E usei também as placas de ancoragem esquelética para fazer a intrusão posterior. É importante, gente, eu não faço a instalação das placas. Para os cirurgiões que fazem, nós temos que dar a orientação que essa placa será usada para intrusão, para que ela venha distante do tubo do molar. Isso é importante, porque se ela vem colada aqui no fio, nós vamos ter dificuldade, né? Logo ela encosta na placa e eu não consigo fazer mais intrusão. Então, eu gosto que ela esteja de 6 a 8 milímetros distante do fio, na região de entre primeiros e segundos molares. É a região que eu prefiro. Observem que aqui eu coloquei um gancho bola voltado para a oclusão no arco, para reter esse elastique, e deixo ele trabalhando. Aqui eu estou com um elastique duplo, um na mesial, o outro na distal do molar. Posso fazer essa intrusão reta com vetor de classe 2, com vetor de classe 3, de acordo com a minha intenção terapêutica. Com 9 meses de intrusão, eu já tenho um trespasse positivo. É importante fazer um pouco de sobrecorreção. Eu ainda estou com o elastique mantendo aqui essa intrusão, mas já estou fazendo a intercuspidação com elásticos na região de canino e pré. A hora que encaixo bem canino e pré, eu passo a intercuspidação para pré e molares, até que eu deixo de usar essa placa para intrusão e faço a intercuspidação nos segundos molares. E como eu falei para vocês, eu sempre encaminho para fono, para que o fonoaudiólogo possa trabalhar postura e função de língua. O principal fator de recidiva de mordida aberta é postura e função de língua. Eu não coloquei aqui, mas a professora Flávia Artesi, na verdade, o primeiro autor é o pai dela, doutor Alderico Artesi, tem um artigo excelente falando sobre isso, da importância do trabalho de postura e função lingual, que se você não gosta da fono, ou não tem uma fono que trabalha perto de você, você pode usar esporões, por exemplo, durante o tratamento, para ir corrigindo essa postura e função de língua. Como eu falei para vocês também, eu gosto que a fono dê alta antes de eu tirar os aparelhos ortodônticos, para que eu tenha mais tranquilidade em relação à estabilidade promovida pelos aspectos funcionais, de selamento labial, de deglutição, de mastigação, de postura e função lingual.
Aqui eu estou ainda na intercuspidação, observem, fazendo o elástico nesse paciente com o elástico vertical, com vetor de 3, uma vez que esse paciente tinha uma tendência classe 3. E aqui o final do tratamento desse paciente, um tratamento de aproximadamente 20 meses, aonde nós chegamos no trespasse horizontal, vertical correto, guias caninos, de guias feitas pelos caninos, uma boa intercuspidação posterior. E observem que interessante, gente. Este paciente, quando eu comparei a tele inicial com a tele final, e aqui tem uma sobreposição para vocês verem o efeito, eu tive 4 milímetros de redução de AFAI. Observem de novo, olha, observem essa região da mandíbula, como com a intrusão posterior, essa mandíbula rota no sentido anti-horário. Então, 4 milímetros de redução de AFAI e 2,5 milímetros de aumento de projeção de pogônio. E isso comparando a tele inicial com a tele final. Observem como eu tive que dar nos incisivos inclinações compensatórias de classe 3, esse é o inicial. Olha como eu tive que vestibularizar o incisivo superior, verticalizar o incisivo inferior, porque na rotação mandibular esse paciente a mandíbula ficou mais projetada. Por isso que eu falei que o paciente ideal para fazer esse tratamento é aquele com perfil mais convexo. Cuidado ao fazer esse tratamento no paciente com tendência a 3, a classe 3 ou padrão 3, porque você pode agravar esse padrão nessa rotação mandibular. E, então, hoje, nós temos a perspectiva de corrigir qualquer mordida aberta com intrusão posterior. Se nós temos uma mordida aberta até 3 milímetros anterior, nós vamos colocar a ancoragem esquelética em apenas um dos arcos, por exemplo, fazer a intrusão só superior, como foi desses pacientes. Se eu tenho mais de 3 milímetros de mordida aberta, nós podemos colocar a ancoragem esquelética nos 2 arcos, intruindo o superior e inferior, promovendo a rotação anti-horária da mandíbula e o fechamento dessa mandíbula mordida anterior. Não esquecendo que essa mandíbula vem para cima e para frente e reduz a convexidade facial. E esses autores, já em 2007, 13 anos atrás, eles publicaram um trabalho mostrando a eficiência do tratamento de fechamento de mordida aberta com intrusão posterior, comparando com a cirurgia ortognática. Esses autores japoneses, eles observaram que não houve diferença significativa nos resultados de tratamento com ancoragem esquelética, ou seja, fechamento da mordida aberta com intrusão posterior e cirúrgico. Teve uma redução de altura facial de 4 milímetros nos casos de ancoragem esquelética, de AFAI, e 3,8 milímetros nos casos cirúrgicos. E o aumento da sobremordida de 6,8 milímetros com ancoragem esquelética e 7 milímetros nos casos cirúrgicos. Esses resultados sugerem que a intrusão de molar com ancoragem esquelética é um método mais simples e bastante útil, ao invés da cirurgia de maxilomandibular no tratamento das mordidas abertas severas. Aqui reiterando que o paciente cirúrgico que tem queixa estética, ele não deixa de ser cirúrgico, porque ele vai ter muito mais benefícios de poder fazer uma impacção, avanço de maxila, rotação de plano oclusal, trabalho no mento, redução vertical do mento com a cirurgia ortognática. Então, nós não podemos dar a esse paciente apenas a perspectiva do fechamento da mordida aberta. Óbvio, com uma melhora facial, mas limitada à rotação mandibular, né? Nós não temos a perspectiva, por exemplo, de ter um ganho de profundidade de face, que a cirurgia de face longa, por exemplo, dá como benefício para esses pacientes. Então, observem como esse paciente nitidamente diminuiu o aspecto vertical da face, da mesma forma que o outro. A gente observa um aumento da linha queixo-pescoço, um aumento da projeção de mento, uma diminuição do AFAI em função dessa intrusão posterior, tá? A correção da mordida aberta foi plena, e no caso deste paciente, ao invés de intruir primeiro para depois nivelar, como eu tinha um plano oclusal único, não tinha aquele plano oclusal duplo que eu tinha no outro paciente, eu nivelei e depois intruí quando cheguei nos fios retangulares, tá? Então, a mecânica foi inversa.
Naquele primeiro paciente, eu primeiro intruí, depois nivelei. Nesse paciente, eu nivelei, cheguei ao fio retangular, depois eu fiz a intrusão. Para 15, 16, quase 17 anos de ortodontia, essas raízes até que se comportaram muito bem, eu não tive nenhuma reabsorção radicular adicional. Aqui vocês podem ver a placa, que ainda está lá na boca do paciente 4 anos depois do final de tratamento. Como contenção, eu usei Hawley 3x3. A própria fonoaudióloga me deu bastante tranquilidade em relação à estabilidade funcional dele, tá? Então, Hawley 3x3 superior e inferior. E aqui nós temos um acompanhamento desse paciente, 1 ano depois, ainda mantendo a alteração estética facial, a estética do sorriso, a oclusão satisfatória que nós obtivemos com o tratamento. 2 anos depois, também mantendo uma oclusão excelente, é um paciente que faz monitoramento com periodontista, porque ele já chegou para mim com perdas ósseas. E a último controle, 4 anos depois, também mantendo uma boa estabilidade, tá? Como vocês podem ver, esse é um problema da placa. 4 anos depois, esse paciente não tirou as placas ainda. Então, para fazer essa intrusão posterior, eu gosto muito das placas em função da previsibilidade, mas eu não instalo. Então, elas têm como desvantagens custo, porque o paciente tem que pagar outro profissional e elas têm um custo, esse profissional, né, além da placa, tem um custo aumentado, e elas têm que ser colocadas e removidas, tá? Então, essas seriam as desvantagens. Grande vantagem da placa, previsibilidade. Então, eu nunca perdi nenhuma placa, nunca tive nenhuma intercorrência que tivesse que tirar alguma placa. Mas também nós podemos usar mini implantes. Aqui os mini implantes estão sendo usados para intruir dente especificamente, mas para intruir um segmento posterior, nós podemos, normalmente nós não usamos um mini implante, porque ele não vai suportar toda essa força de intrusão. Então, nós sugerimos, né, essa é uma foto do Neomar, que é um colega que trabalha comigo no curso Ortoadultos, a instalação de 2 mini implantes. Nós fazemos uma barra unindo esses 2 mini implantes com fio retangular, 19 por 25, elas abraçam a cabeça do mini implante, e nós colocamos um top comfort para estabilizar a posição, e aí você pode fazer a intrusão, vamos supor, se fosse aquele paciente, né, eu estou segmentada aqui de canino para trás, eu posso fazer a intrusão posterior ancorada nessa barra. Esse é um procedimento, por exemplo, que eu uso muito mais no curso de especialização, onde o custo é um problema para os pacientes, e onde eu muitas vezes não consigo que instale as placas. Essas placas teriam também um custo de remoção. E os mini implantes são, nós mesmos colocamos, nós tiramos. Eu só sugiro que vocês não usem um único para intrusão de todo o segmento lateral. Sugiro que vocês usem 2 e unam esses 2 com a barra, e aí você não usa o mini implante como ancoragem indireta. A força vai direto nessa barrinha que nós colocamos aqui, e não diretamente no mini implante, para que eles tenham mais estabilidade. Dessa forma também, vocês podem instalar um mini implante onde tem mais espaço interradicular, não fica limitado a uma ou outra posição, eu posso colocar em locais diferentes do que aquele onde idealmente eu gostaria de instalar a força, porque eu vou ter a barrinha ali com ganchos que me permitem instalar a força onde eu desejo, tá? Então, um outro aspecto, além, então eu posso usar placas e mini implantes. Ah, esqueci de comentar, vou reforçar. No palato, mini implantes ou a barra transpalatina. E eu posso fazer a intrusão com 2 mecânicas diferentes. Geralmente, se eu tenho 2 planos diferentes e eu faço segmentado, eu intruo primeiro segmentado, depois de nivelo. Se eu tenho um plano oclusal único como esse, primeiro eu nivelo, depois eu intruo, tá? Então, depende da morfologia da mordida aberta, se eu vou fazer segmentado ou contínuo. Então, se eu tenho um plano oclusal único, como é o caso dessa paciente, eu vou nivelar, depois intruir. Se eu tenho 2 planos oclusais diferentes, como aqui, como naquele primeiro paciente que eu mostrei, eu vou intruir e depois nivelar, tá? Então, observem que aqui
A gente tem uma diferença de altura de molares para canino diferente dos anteriores. É uma paciente também com a mandíbula rotada, que eu intruí para a mandíbula rotar no sentido anti-horário e assim fechou a mordida aberta. Então, primeiro eu intruí, depois eu nivelei. Eu nunca li isso que eu vou falar, mas depois de fazer isso em vários pacientes, é uma impressão clínica de que quando eu intruo e depois nivelo, o tratamento fica mais rápido. Então, sempre que eu tenho 2 planos, a minha opção, 2 planos oclusais, né, os 2 laterais mais obstruídos e o anterior mais intruído, a minha opção é intruir segmentado, depois nivelar. A minha sensação clínica é que eu diminuo o tempo de tratamento. Agora, uma condição que foi bastante complicada no nosso consultório, que são as reabsorções condilares. Essa é uma paciente, a Daniele, que me procurou com uma história de que essa mordida aberta estava abrindo progressivamente, que ela não tinha essa mordida aberta antes, ela tinha sintomatologia na articulação, e quando nós observamos a panorâmica, nós vemos que essa paciente praticamente não tem mais côndilos. Essa paciente está sofrendo um processo de reabsorção condilar idiopática, que acomete principalmente mulheres jovens, classe 2 dólico-faciais, justamente o perfil dela, dólico-facial, com a mandíbula rotada, né, uma paciente padrão 2 dólico, que sofreu o processo de reabsorção condilar. É importante, gente, sempre que vocês se depararem com um paciente assim, encaminhar para o reumatologista para excluir a possibilidade de artrite reumatoide. Por quê? Se for artrite reumatoide, esse paciente tem que fazer um tratamento sistêmico. Nesse caso, nós encaminhamos para o reumato, ele excluiu a artrite reumatoide, então nós vamos pensar na reabsorção condilar idiopática. Observem que ela tinha raízes e ossos que me permitiam trabalhar tranquilamente, e em função da reabsorção condilar, essa mandíbula vai rotando para baixo e para trás progressivamente. Foi um tratamento onde ela foi encaminhada para o especialista em DTM, o cirurgião ortognata, e para mim, nós éramos 3 profissionais que estávamos discutindo o caso dela. Essa é uma paciente onde nós chegamos à conclusão que, em função da perda condilar que ela já tinha, o ideal seria usar uma prótese condilar, tá? O ideal seria colocar já uma prótese para que ela tivesse estabilidade pós-tratamento, porque nós sabemos que se nós fazemos uma cirurgia ortognática numa paciente igual a essa, nós temos 28% de chance dessa paciente agravar a reabsorção condilar no pós-cirúrgico. No caso grave igual a esses 28% viram quase 100% dela ter reabsorção condilar pós-cirúrgica, tá? Desse processo se agravar, continuar reabsorvendo após a cirurgia. Essa era a solução ideal para ela, mas nós esbarramos no problema de custo. Essas próteses têm um custo extremamente alto, que não era possível, a família não tinha um plano de saúde, enfim, nesse momento não dava para ser resolvido esse problema de custo. E aí nós optamos, eu, o cirurgião e o especialista em DTM, por fazer o preparo ortodôntico, a cirurgia ortognática, deixando a paciente avisada que ela já tinha indicação de prótese condilar e que isso pode acontecer em algum momento na vida dela. Outro aspecto importante também que nos levou a essa decisão é que até a essa época aí nós tínhamos uma experiência, e a literatura nos falava, de que essas próteses deveriam ter que ser trocadas a cada 15, 20 anos. E isso para uma paciente jovem é muito problemático, né? Você imagina uma paciente de menos de 30 anos pensar que daqui a 15, 20 anos vai ter que trocar as próteses. Então, já que ela teria que fazer 2 cirurgias, a gente pensou, nós pensamos, vamos fazer primeiro a ortognática, já preparando a paciente, que vai ter um plano de saúde, que vai ter, se Deus quiser, uma condição mais favorável para fazer essa prótese uma vez só no futuro. Então, eu fiz o preparo convencional, né, na minha intenção não foi fechar a mordida, só nivelar e alinhar os arcos coordenados, fazendo preparo para a ortognática. Aqui a paciente está preparada para a cirurgia, já com os ganchos cirúrgicos, e aqui está a Daniele no pós-operatório, quando mais ou menos
2 meses depois da cirurgia. Observem que ela estava com trespasso horizontal e vertical bom, corrigido em classe 1, aqui escapando para classe 3, mas eu estava com elástico para corrigir. Teve uma melhora facial muito significativa, a paciente ficou bastante satisfeita com a melhora. Só que, depois da cirurgia, como já era esperado, nós tivemos uma recidiva da mordida aberta, tá? Essa mandíbula, porque esse côndilo teve uma reabsorção pós-cirúrgica, a mandíbula rotou para baixo e para trás, foi um estresse no consultório, então, infelizmente, não tenho fotos desse momento, mas nós resolvemos não fazer uma outra cirurgia. Isso porque nós já sabemos, por esse artigo, que os pacientes que têm reabsorção condilar e são após cirurgia ortognática têm 50% de chance de reabsorverem novamente se fizerem uma segunda cirurgia. Tá? Então, a reoperação de pacientes com reabsorção condilar idiopática depois de uma primeira cirurgia tem um índice de falha de 50%. Essa já é uma paciente em que esse evento era esperado. Então, nós não vamos submeter essa paciente a uma nova cirurgia agora. E como que eu fechei essa mordida, então? Porque eu já estou mostrando aqui para vocês que a mordida estava fechada, abriu e eu fechei novamente. Eu optei por usar ancoragem esquelética com intrusão posterior. Tá? Então, a mecânica que eu fiz naqueles pacientes, eu usei na Daniele para intruir o segmento posterior, fechei a mordida novamente, e quando eu removi os aparelhos, observem aqui que eu coloquei mini implantes bilateralmente, ao invés da placa, tá? Coloquei a placa vestibular, 2 mini implantes no palato. Ela perdeu o mini implante, aí esse aqui não está sendo usado e eu substituí pela barra transpalatina. E observem, quando eu tirei o aparelho dela, no primeiro ano pós-remoção dos aparelhos fixos, eu mantive o 3x3 superior, o 3x3 inferior e a barra transpalatina nos dentes 16 e 26, um fio retangular vestibular no 17 e 27, e esses dentes estavam seguros na placa por um amarrilho, para não deixar eles instruírem. Observem que eu consegui um bom trespasse, essa mandíbula rotou anti-horário sem cirurgia, fechou a mordida com a intrusão posterior, e eu mantive essa intrusão posterior como uma contenção ativa após a remoção dos aparelhos fixos, no primeiro ano pós-tratamento. Então, observem aqui, olha, que eu não estou deixando os molares se tocarem, eu estou mantendo a intrusão posterior com a placa, então tem uma placa aqui bilateral onde está preso nela com amarrilho, preso aqui na região desse fio, lateralmente. Ela não usa aparelhos removíveis, usa esse 3x3 superior e inferior para manter formas de arco. E eu estou usando a intrusão posterior como uma contenção ativa. O que aconteceu com o mini implante de um lado, ele quebrou a cabecinha, aí ele ficou sepultado. E observem como, essa aqui é a Daniele, após a remoção dos aparelhos, e esse é o inicial, observem como a gente perdeu profundidade de mandíbula após a cirurgia ortognática, a gente perdeu volume, porque ela reabsorveu mais os côndilos, e com isso eu tive que trabalhar compensatório para que ela não tivesse que fazer outra cirurgia, ou para adiar a instalação das próteses, que, como eu já falei, já tinham sido indicadas no pré-tratamento, tá? Então, 6 meses depois da remoção dos aparelhos, ela continua com os molares presos na placa, e a contenção 3x3, superior e inferior, né? Então, ela ainda estava dessa forma. E aí, agora, um ano e meio, na verdade, essas fotos pós-tratamento, ela já só está com contenção 3x3, superior e inferior. Sempre que essa paciente vai ao consultório, eu lembro a ela que provavelmente um dia ela vai ter que colocar as próteses condilares, mas ela está assintomática, funcional e feliz com a estética do sorriso e com a oclusão, tá? Do sorriso, da face e da oclusão. Então, é uma paciente com um manejo bastante difícil. E para entrar na última parte da nossa aula,
eu quero unir as duas inovações. Nós temos, já que eu falei, que as grandes inovações do século XXI foram a ancoragem esquelética e alinhadores ortodônticos, e se nós associarmos essas inovações? Então, aqui nós temos uma paciente com perfil que eu gosto de fechar a mordida aberta com intrusão posterior, porque é uma paciente padrão 2, dólico facial, convexidade facial aumentada. Essa paciente tinha uma curva de sorriso reversa, com uma sensação de protrusão superior. Nós tínhamos uma dificuldade de correção dessa curva de sorriso, porque os dentes 21 e 22 eram implantes, e ela não queria trocar a prótese, como vocês podem ver. Atresia, classe 2, mordida aberta e apinhamento inferior. E essa paciente não desejava colocar aparelhos fixos. Ela chegou ao consultório, como eu e o Túlio já estávamos conversando, né, antes de começar a aula, hoje em dia nós temos pacientes que nos procuram com o desejo de colocar alinhadores. Foi o caso dessa paciente. Então, uma má oclusão mais difícil de resolver com alinhadores, porque eu tenho problema vertical, transversal e sagital, classe 2, atresia e mordida aberta. Tenho 2 implantes aqui, que são dentes que vão servir como ancoragem, mas que não vão me permitir corrigir o arco do sorriso plenamente, e eu vou fazer a expansão desses arcos para corrigir o apinhamento, intruir os dentes superiores e posteriores para rotar essa mandíbula anti-horária e corrigir a classe 2 e a mordida aberta. Observem os 2 implantes, o paciente não queria mexer nessas próteses. Observem o espaço aéreo dessa paciente, como em função da rotação mandibular, espaço aéreo é resíguo, isso aumenta muito a chance desse paciente ter uma apneia, que é um problema grave de saúde. E o que foi pedido para o técnico? Nessa paciente eu usei o sistema Invisalign, e eu pedi para no superior expandir o arco superior, intruir pré-molares e molares, fechando a mordida aberta, com a rotação anti-horária de mandíbula, óbvio, e no inferior, expandir o arco inferior, intruir dente 37, se vocês observarem, tem um degrau aqui entre o 36 e o 37, 46 e o 47, fechando a mordida aberta. IPR nos incisivos e caninos inferiores, quanto necessário, após a expansão para o alinhamento. E aqui tem o Clean Check, é óbvio que todos vocês sabem que essa é a fase, uma das fases mais importantes do tratamento com alinhador, uma vez que o sucesso da evolução do tratamento depende da colaboração do paciente e de um bom Clean Check, onde nós colocamos nesse Clean Check a nossa intenção de tratamento com movimentos previsíveis, né, que realmente tem a possibilidade de acontecer, e muitas vezes isso exige estagiamento, ou seja, fazer um movimento primeiro, depois do outro, com attachments adequados que permitem, que favorecem essa movimentação. Enfim, essa não é uma aula de alinhadores, mas todos nós sabemos como é importante nós utilizarmos todo o nosso conhecimento de mecânica para fazer um planejamento digital correto. Esse pulo que vocês observaram aqui, ó, no final, é um jump que o próprio programa dá, simulando a rotação anti-horária da mandíbula. Então, uma vez que eu vou intruir o posterior, o programa entende, vai ficar os dentes vão ficar no ar e a mandíbula vai rotar no sentido anti-horário. Isso é um pulo, um jump, que mostra esse movimento mandibular esperado, tá? Então, isso aí é desejado, é esperado nessa correção. Observem que eu estou expandindo as 2 arcadas, a expansão até 2 milímetros de cada lado é previsível, mais do que isso não, tá? E é uma deficiência, né, do tratamento com alinhadores, então se eu quero grandes expansões, às vezes é melhor disjuntar, fazer um marco, expandir antes e depois usar o alinhador. E quando nós usamos alinhadores, principalmente com o sistema Invisalign, ele já nos mostra o grau de dificuldade do movimento. Então, óbvio que nós temos a nossa experiência que nos fala isso, mas observem que o sistema Invisalign, ele já marca dentes com bolinhas pretas ou azuis, e me falando assim, ó, se tem uma bolinha preta, esse movimento não vai acontecer na magnitude que você está esperando. Se tem uma bolinha azul
indica que esse movimento talvez não aconteça na magnitude que eu estou esperando. E o que me falou, o que o programa me falou, o software me falou, a inteligência artificial me falou no caso dessa paciente? Que a intrusão que eu estava programando para esse caso não poderia acontecer somente com os alinhadores. Né? Eu tenho bolinhas pretas aqui, principalmente no 26, no 15, no 47, e eram todas associadas à quantidade de intrusão que eu estava esperando. Se o próprio software está me falando que não vai acontecer, e nem com brackets aconteceriam, eu tenho que ter outro dispositivo que faça com que essa intrusão que eu estou esperando, que eu estou planejando aconteça. Então, eu preciso dela para corrigir a classe 2, para fechar a mordida, para rotar essa mandíbula anti-horário, para melhorar o espaço aéreo. Se com o plástico somente não vai acontecer, eu vou associar uma ancoragem esquelética. Então, a ancoragem esquelética, ela permite que eu tenha previsibilidade nos movimentos que são mais difíceis de acontecer, seja com brackets, seja com alinhadores. Então, no caso, eu coloquei 2 mini implantes vestibulares, né, entre os segundos prés e os primeiros molares, coloquei 2 mini implantes palatinos, e como a dificuldade era principalmente da intrusão nessa região, sempre que a paciente estava com alinhador, ela usava elásticos presos nos mini implantes sobre os alinhadores, tá? Então, isso foi bastante efetivo, a paciente foi bastante colaboradora. Observe, linha queixo-pescoço, selamento labial, rotação anti-horária de mandíbula, como melhorou, o arco expandido, como eu falei, o arco do sorriso eu não consegui corrigir plenamente, por causa eu não podia extruir incisivos, mas como melhorou o sorriso dela, e como a gente conseguiu corrigir a má oclusão com alinhadores mais ancoragem esquelética. Sem a ancoragem esquelética, eu não conseguiria intruir os posteriores, nem com brackets, nem com alinhadores. Então, nós temos que associar recursos mecânicos que nos permitem atingir o objetivo esperado, e nesse caso é a ancoragem esquelética, que é bem simples, 2 mini implantes de cada lado e um elástico por cima do alinhador, tá? Que a gente pode usar até como uma contenção ativa. Se você tem, o paciente não foi na fono, se tem medo de instabilidade, quando acabar o tratamento, mantenha esse elástico por cima do alinhador, pelo menos à noite, por um período. Essa contenção também pode dar uma certa tranquilidade para a gente. Então, o caso dessa paciente teve bastante sucesso. Observem que nós corrigimos a classe 2 também, com a rotação mandibular. Ela não usou elásticos de classe 2, não distalizou em cima, não mesializou embaixo. O que corrigiu a classe 2 foi a rotação de mandíbula. Observem como melhorou o espaço aéreo da paciente. Essa paciente tinha queixa de ronco no início do tratamento, não tem mais queixa de ronco no final do tratamento. Trabalhamos com fono também para melhorar a estabilidade. E aí, a nossa última paciente da noite, uma paciente padrão face longa, que na minha opinião é cirúrgica. Se fosse minha filha, provavelmente, e ela quisesse, eu ia preparar para uma cirurgia ortognática, porque ela tem um excesso vertical importante de maxila, ausência de selamento labial passivo, pouca profundidade de face, então ela birretrusa de maxila e mandíbula, mas a família não queria cirurgia ortognática. Uma paciente tem uma oclusão de classe 1, nem é uma má oclusão, trespasso horizontal levemente aumentado, mas ela poderia conviver com essa oclusão, mas a questão era estética. E a família não aceitava o tratamento ortodôntico cirúrgico. Só que nessa paciente, eu não posso fazer a intrusão só posterior, até porque ela não tem mordida aberta. Então, para minimizar o problema, até porque eu não vou conseguir tirar essa paciente de um grau cirúrgico, eu vou intruir posteriores e anteriores. Então, observem que no meu planejamento eu vou ancorar nos dentes anteriores, olha, que não mudam de posição enquanto os de trás estão intruindo. Quando eu acabar de intruir os posteriores, aí eu vou intruir os anteriores. Isso é o que o alinhador vai fazer. Uma intrusão posterior e uma intrusão anterior, até a sobrecorreção, tá vendo? E ele faz um jump no final também. Aqui na lateral, vocês vão ver, olha,
está intruindo só os posteriores, a intrusão é um movimento previsível com alinhadores, mas não nessa magnitude, tá? Mais de 1 milímetro de intrusão, até 1 milímetro é mais previsível, e depois que eu acabo de intruir atrás, eu começo a intruir na frente, para diminuir essa exposição de gengiva no sorriso, diminuir, tá? Então, observem nessa paciente que todos os dentes superiores têm alguma bolinha, ou preta, quase todos preto e uma azul, que me fala assim, olha, Silvia, você não vai ter a intrusão que você está esperando apenas com alinhadores. Então, eu, antes de iniciar o tratamento, já falei com a paciente, nós vamos precisar usar ancoragem esquelética posterior, enquanto está intruindo os dentes posteriores, então eu usei a mesma mecânica daquela paciente, com mini implantes vestibulares e palatinos e o elástico por cima do aparelho, enquanto intruía os dentes posteriores, e quando começou a intruir os anteriores, eu mantive o elástico posterior de ancoragem, porque tinha acabado de intruir, coloquei 2 mini implantes na vestibular e usei os 2 mini implantes palatinos com um acessório que a Kika fez para mim, cheio de ganchinhos presos naqueles 2 mini implantes que eu já tinha colocado inicialmente, para que eu tivesse várias possibilidades de uso de elástico. Então, com 2 mini implantes palatinos, eu estou usando 4 elásticos, 2 posteriores que já intruíram, só que eu estou mantendo como ancoragem, e 2 anteriores que nesse momento estão intruindo. Durante a intrusão anterior, ela foi tendo um torque vestibular de incisivos, aumentando a inclinação vestibular, que eu não quero. Aí eu comecei a usar o mini implante posterior como ancoragem também com elásticos de classe 2. Fiz um recorte no aparelho, todos os aparelhos eu fazia esse recorte, e punha um elástico do mini implante até o aparelho, para que fizesse uma retração anterior durante o processo de intrusão. E aqui nós temos o inicial, aqui pelo degrau que vocês observam de pré-canino, é o momento em que estava fazendo a intrusão posterior, e aqui nós já temos, aqui a fase que vocês viram com aquele elástico, em que está fazendo a intrusão anterior. Aqui nós vemos ela inicial, com a mesma abertura de sorriso, né? Durante a intrusão anterior e ao final da intrusão anterior. Observem que ela não perdeu o aspecto cirúrgico, mas nós temos uma maxila menos protrusa e menos exposta do que no inicial. Essa paciente agora foi encaminhada para a fono, porque ela tem hipotonicidade labial superior. Então, a fono vai trabalhar a tonicidade labial superior para diminuir o tanto que ela força o lábio. Isso já vai melhorar o selamento labial, que está muito melhor do que no início. E como elas não querem operar, pode ser que a gente, depois da fono, indique a aplicação de botox para limitar a contração de lábio superior e ainda trazer mais benefício estético para ela. Lembrando que, para mim, não deixa de ser um paciente cirúrgica, mas eu estou dando o melhor possível a ela, considerando que ela não deseja cirurgia ortognática. Então, as conclusões, gente, uso de ancoragem esquelética para controle vertical. Pacientes que se sentem esteticamente desagradáveis merecem a cirurgia, tá? Precisam da cirurgia, porque só dessa forma eles saem desse patamar de esteticamente desagradável, mas hoje nós fechamos qualquer mordida aberta com ancoragem esquelética, seja com aparelho fixo e ou alinhadores, tomando esses cuidados todos que eu falei para vocês. Então, a intrusão posterior com ancoragem esquelética é uma alternativa para dólico-faciais que se percebam esteticamente aceitáveis, que não desejam a cirurgia ortognática, que não tenham selamento labial passivo de preferência, porque nós vamos favorecer esse selamento, e adequada exposição de incisivos. Você pode até associar as duas técnicas, como eu mostrei no primeiro caso, intruir e posterior e extruir anteriores. Em todas as alternativas, trabalhar postura e função lingual é importante, com impedidores de língua e direcionadores, por exemplo, os esporões, além da fonoaudiologia. E na contenção, considerar postura de língua em todas as opções. Então, muitas vezes eu coloco sobre o 3x3 esporões, depende do retorno da fono. Se o paciente for muito certinho na fono e ela me dá uma tranquilidade, eu vou colocar Hawley 3x3.
Se o paciente não aderiu ao tratamento de fono, muitas vezes eu vou usar algum recurso adicional, por exemplo, os esporões, como contenção também, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição para responder as perguntas, tá? Se alguém não puder fazer pergunta agora, pode fazer depois, sem problema nenhum. Vou minimizar minha tela aqui para eu ver o Túlio também. E que para ele possa me passar aí as perguntas de vocês, ok? Oi, Silvia. Obrigada, Show, hein? Túlio. Obrigada, Túlio, pela Nossa, oportunidade. muitos casos Eu falo legais. muito, né, Túlio? Se eu me deixar aqui, eu falo 2 horas. Mas quando esse conteúdo, não só por ser clínico, né, mas assim, um conteúdo clínico com casos difíceis, bem conduzidos e com resultados que realmente chamam atenção, né? Porque quando a gente muda o sorriso do paciente, quando a gente muda a face, né? Tira um paciente ali de uma condição de uma face desagradável para uma face aceitável, aceitável para uma face agradável. Eu costumo até falar com os pacientes, porque nós, como dentistas, a gente causa muito desconforto para as pessoas, né? E o que motiva, assim, que faz a gente dormir feliz e satisfeito com a profissão são os resultados, né? E resultados aí como esses que você mostrou realmente empolgam. Eu realmente gosto muito desse tipo de mudança que a ortodontia pode promover, quando bem conduzida, na vida das pessoas, É realmente, isso né? aí. Porque isso muda a vida da pessoa. A pessoa muda a personalidade, o impacto é muito forte. Autoestima, né? Autoestima, Uhum, a forma de se posicionar na vida. Não sei, uhum, você deve estar lembrando também, que você falou isso, eu lembrei daquele trabalho do Matheus Piton, em que ele fala que as pessoas pós-tratamento ortodôntico têm mais oportunidades de melhores empregos, de ganhar mais, inclusive, nas atividades que fazem, uma vez que as pessoas se posicionam, ficam com autoestima melhor e diante dos outros se posicionam melhor também. exatamente. É exatamente esse meu raciocínio que para mim pessoalmente assim me move para o meu dia a dia, é o que me faz gostar de odontologia como um todo, né? Mas aí com destaque para ortodontia e eu acho que comercialmente também, né? É muito poderoso isso, né? A gente ter essa potencial de causar essa mudança na vida das pessoas, isso é muito valoroso, né? Então a gente pode ter realmente sucesso profissional e reconhecimento aí, devido a isso. Isso Bom, aí. Silvia, é, temos aqui uma turma aqui agradecendo, dando um alô aqui a Paulo, seu Paulo está aqui prestigiando a gente. Ei, seu Paulo, boa noite, obrigada pela oportunidade, viu, seu Paulo? Saudades do senhor que não me encontrou ainda nessa pandemia. Seu Paulo tá mais na dele, tá mais isolado, né? Tá Isso aí, tomando os com cuidados lá, certeza, trabalhando só online. Pelo menos o é trabalho isso online ele mesmo. ajuda muito, né? Viabilizou muita coisa. Mas vamos aqui às perguntas. Ó, o Henrique Eto fez uma pergunta aqui. Professora Silvia, para intrusão posterior, a avaliação periodontal prévia e a mensuração do tamanho de coroa clínica dos molares devem ser situações que sempre devemos nos atentar? Ele só complementou aqui que ele está perguntando isso, pois às vezes, em casos de coroa clínica curta, apesar da intrusão, de que Apenas a inclusão. apenas a intrusão não seria suficiente para toda a correção, devendo, nestes casos, utilizar da extrusão anterior também, ou até um recurso combinar com tratamento cirúrgico. Tá. Boa noite, Henrique. Tudo bem com você? A última vez que eu te vi foi lá em Bauru, né? Temos que nos encontrar aqui em BH também. Henrique, é o seguinte, você viu que eu mostrei em quase todos esses pacientes aí as periapicais iniciais, em alguns deles eu comentei, por exemplo, as raízes e o osso não tinham nenhuma limitação para movimentação. Todos esses pacientes que você viu aí tinham um periodonto, exceto aquele de 15 anos de ortodontia, que já tinha algumas reabsorções radiculares e tinha também uma perda óssea, nós tínhamos pacientes com periodontos saudáveis, tá? E eu não faria essa mecânica, por exemplo, em pacientes que tivessem perda óssea importante na região posterior. Aí, nesse caso, muitas vezes,
porque você vai aprofundar o defeito ósseo. A ideia da intrusão posterior é que a gente intrui os dentes, intrui também o osso, intrui a gengiva. Então, a coroa clínica curta não me preocupa, porque, na verdade, a gente não está entrando com o dente para dentro do osso. A altura da coroa clínica continuaria a mesma, porque você está remodelando a crista alveolar para que ela também sofra um processo de reabsorção e você mantém a mesma proporção coroa-raiz durante essa intrusão. Então, coroa clínica curta, para mim, não é uma limitação. A presença de perdas ósseas posteriores, sim, porque você pode acentuar o defeito ósseo, e aí esse paciente perdendo esse dente tem uma dificuldade maior de fazer a reabilitação, né, uma vez que ele vai ficar com defeito ósseo pior, então aí seria, para mim, uma contraindicação, tá? Mas a altura de coroa clínica, não, porque a ideia não é que você vai diminuir a coroa clínica, você vai manter a proporção coroa-raiz, intruir osso, intruir dente, intruir gengiva. Aliás, a gente precisa fazer um trabalho mostrando isso, né, Túlio? Porque tem trabalhos que mostram, por exemplo, em animais, a remodelação da crista óssea com a intrusão. A Birchmels tem alguma coisa nesse sentido também, mas com essa mecânica de intrusão posterior para fechamento de mordida, eu não conheço nenhum. Então, essa pergunta do Eto, aí do Henrique, Eto, vamos lá na especialização com a gente, investigar isso, ver os casos clínicos, você está convidado a ir lá trabalhar com a gente para ver isso, tá bom? Casos clínicos tem, né? Caso clínico tem, exatamente. A perda óssea que você destacou seria a perda óssea vertical. Vertical, exatamente. Porque às vezes o para pessoal mim seria uma contraindicação. Se houver uma perda óssea horizontal, ainda assim, se ela for homogênea, vamos dizer assim, né, em todos os dentes ainda seria possível sim. a abordagem, né? Se eu tenho uma boa implantação ainda, assim, que é o caso daquele paciente de 15 anos de ortodontia. Ele tinha uma perda óssea horizontal, mas com ainda uma boa inserção, né, apesar da reabsorção radicular, ou seja, ainda deu para fazer o tratamento ortodôntico que a gente propôs. Clinicamente, a única situação que eu já observei, assim, que poderia ir de encontro aí o que o Henrique perguntou, é na distal dos segundos molares. Costuma, às vezes, a distal como se ficasse um pouco mais enterrada ali, né? Ela... eu não sei por que razão. Talvez pelo acúmulo de tecidos moles, né? Acho que tem um volume maior. Eu ia falar que eu acho que depois, mas também, na minha experiência, se esperar um tempo, tem um remodelamento daquele tecido também, não é um problema definitivo. Muitas eu vezes nunca tive nenhum paciente que tenha ficado inflamando, por exemplo, depois esse periodonto distal, nada disso, não. Eu acredito que talvez pela velocidade da movimentação, sim, né? Normalmente o tecido ósseo remodela antes. Então, ali já é uma área de maior espessura de tecido, até na área da periodontia se considera ali o túbero uma área doadora, né, para conjuntivo. Então, às vezes pode ser que isso confunda, né, induza a pensar que vai enterrar o dente, né, a sensação é essa. Você falou uma coisa de velocidade, né, Túlio? Eu não comentei na aula, né? Na verdade, que a gente tem um tempo curto, que uma coisa que me preocupa muito é força, né? Dos pré-requisitos para intrusão é força leve. A força intrusiva, ela concentra uma grande quantidade de força numa área muito pequena da raiz, no ápice. Então, assim, eu brinco, eu e o Neomar, né, que a gente trabalha bastante com isso no ortoadultos, a gente brinca que, assim, que o melhor é pôr aquele elastique corrente que você esquece ele lá, que nem fica trocando todo mês, deixa que ele vai trabalhando e dá uma esticadinha antes, coloca e esquece, e ele vai intruindo lenta, progressivamente. Então, eu coloquei aí, por exemplo, em alguns casos, o tempo que a gente demorou 5 meses, 9 meses. Então, a gente tem uma preocupação de trabalhar com força leve e não querer resultados muito rápidos, até pela questão de preservação periodontal, tá? E não tem absorção radicular, e talvez isso dê mais tempo para remodelação de todo o processo. Eu acho importante realmente esse cuidado aí com as forças.
Mas quando eu disse rápido, eu estou pensando mais ou menos nesse mesmo tempo aí, por volta de Aham, 6 meses, né? Eu considero, imagina, uma intrusão dessa magnitude em 6 meses, em 7 meses, 8 meses, é rápido, é né? rápido, né? Para o paciente pode ser que ele É. sinta cansado do tratamento, claro, que incomoda, Uhum. principalmente se for aparelho fixo, né? Mas é rápido, diante dos tempos de tratamento que nós estamos acostumados aí na É. ortodontia. Uma pergunta aqui que eu queria fazer. Pois não. Você tem experiência com esses dispositivos de ancoragem no palato? Por exemplo, aquele varal de intrusão, aquele dispositivo ali. Não sei se você já viu, a Kika Do tem Marco feito Johnson, né? o Que ele Janson costuma mostra. publicar alguma coisa a respeito. Você tem experiência com esses dispositivos? Para intrusão, não, nunca usei. Hum, Eu uso bastante os dispositivos apoiados em mini implante da Kika para distalização, para mesialização, mas o dispositivo de intrusão que ela faz, eu nunca usei. O varal, que a gente chama de varal, é esse vestibular que a gente une em 2 mini é implantes, um, é um né? mini varal, né? Eu falo para os alunos da especialização, vamos fazer um varal aí para fazer a intrusão posterior. 2 mini implantes unidos com um fio que a gente mesmo faz, então a confecção de baixíssimo custo, né? 2 mini Uhum. implantes e fio retangular, mas esse varal que a gente chama esse que nós fazemos por vestibular e às vezes por palatino também. Na última clínica de especialização, eu fiz isso com uma aluna. 2 mini implantes unidos com um fio e a gente pôs os alastiques no fio e não diretamente no mini implante. Legal. Mas não tenho experiência, não, com esse da Kika, não. Eu perguntei porque eu tenho usado e funciona muito bem também. Às vezes pode ser Não, uma uma alternativa alternativa. aí para, né, quando tiver alguma dificuldade por vestibular, e Sim. ele funciona, vamos dizer assim, isolado, né? Você não Aham. necessariamente precisa de um reforço, de um auxílio, de uma ancoragem esquelética na vestibular. Aí Então eu, pode eu ser que vou te perguntar, você instala os mini implantes, escaneia e fala para ela que era um varal? Ou tem algum cuidado é de assim, confecção? é assim, mas por exemplo, precisa escolher a distância porque ela é feita uma barra, né? Tem um Uhum, dispositivo que vamos dizer assim, padronizado ali, que em geral para intrusão posterior, você uhum, precisa ter forças na região de molares e premolares, né? Então esse varal vai ter os ganchos nessa região. O que individualiza mais são as barras. uhum, Eu normalmente gosto de pedir para fazer duas. Aí ela não fica tão afastada, eu tenho a possibilidade de fazer uma intrusão grande sem incomodar tanto, né? Porque se você fizer sim. uma só muito baixa, ela vai Machuca muito a funcionar por língua. muito tempo. Mas aí normalmente eu faço assim. É, Basicamente é isso, assim, a distância e o Uhum, número, né? Se você quer uma ou duas. E como a Kika trabalha muito bem, é caprichosa, né? Vem tudo muito perfeito, adapta muito bem. Aí tem um cuidado só na instalação do mini implante, porque tanto para que o scanner possa pegar bem, né, possa copiar bem o mini implante, quanto para que a próprio anelzinho, imagino que você já esteja familiarizado, precisa ter sim. um milímetrozinho de distância ali da mucosa para que possa pegar no escaneamento, copiar bem e também para que não tenha inflamação periimplantar, né, ao longo do uso ali, do Uhum. período que fica em boca. E você coloca Mas 2 mini implantes? eu normalmente uso dois. Um de cada lado da sutura, terceira ruga por ali? Não, tanto faz, pode Para, ser terceiro. para sutural, na região posterior, quando tem osso, né? Se não tiver Tá, osso, aí talvez vai melhor trazendo as para frente. abordagens vestibulares, né? Ou Ah, tá. talvez dois mini implantes. Eu nunca fiz assim quando com pouco osso. Em geral, eu faço quando tem espessura óssea adequada. Aí faço Uhum, 2 mini implantes parasuturais, bem próximos à sutura, um pouquinho laterais. uhum. Ótimo. Normalmente um pouquinho mais à frente que o outro, porque para eles terem uma pequena distância entre eles, fica melhor para encaixar, né? Os dois Uhum, anezinhos ficarem melhor adaptados, para escanear melhor. Então tem que. sim. Os cuidados eu acho que são mais na instalação do mini implante mesmo, porque às vezes a gente não está prestando atenção, não está familiarizado e acaba
inserindo muito, né, um mini implante, alguma coisa assim, instalando muito próximos um do outro, mas acaba sendo bem simples, assim, nesse sentido, né, de invasividade. Você instala 2 mini Sim, implantes, o que é ruim é a questão de ocupar um espaço da língua. Mas hoje a estética é tão forte, né, que às vezes a pessoa prefere um negócio incomodando por dentro do que uma coisa que apareça. verdade. Então, é uma opção aí legal também. E que funciona com aligners, né? Então, É, uma ideia aí para casos desafiadores. E assim, essa forma aí que eu mostrei na paciente, com 2 mini implantes e o elástico por cima, tem funcionado muito bem para mim, assim. Tenho Eu achei bem legal. e é Eu bem via simples. já algumas. Acho que o Daniel tinha me mostrado, alguém já tinha me mostrado alguma coisa assim. Eu nunca fiz dessa forma. Eu tenho usado muitos extra-alveolares no dia a dia clínico, e aí o extra-alveolar ele não faz uma retenção legal para o elástico nesse caso, né? Não, Então eu tem que coloco ele ser, bem horizontal, bem tem horizontal. que ser bem horizontal. Aí acaba que a gente, né, a cabeça vai virando, você fica familiarizado com uma forma de instalar, enfim. Mas a ideia é excelente, com certeza vou usar, vou usar. Tem já uns casos aí que é aquele negócio, a paciente chega, nós estávamos comentando, né? Muitas vezes você trata de um caso que é simples, que tem uma indicação legal para ser feito com alinhadores, fica ótimo. E aí esse mesmo paciente indica uma irmã, uma amiga, e aí Verdade. ela E um fala, eu caso quero complexo. alinhadores. E aí É, chega lá, mordida aberta, exatamente. né? Aqui, Túlio, quando eu pensei nesse tema, eu achei que eu ia falar de mordida aberta e sobremordida, imagina, né? Em 1h15 eu só consegui falar de mordida aberta, e falta muita coisa ainda desse Mas assunto foi muito também. bom. Eu gostei bastante mesmo. Assim, pessoalmente, né? Eu fiquei ligado aqui, gostei bastante. E tenho certeza Obrigada, que foi proveitoso. O Christian aqui está agradecendo pela obrigada. oportunidade, Elinho, Marília, Marília, obrigada, todo mundo gente. agradecendo aqui. Silvio, então eu queria te agradecer, nós já podemos encerrar aqui, eu queria te agradecer pela disponibilidade, enfim, né? Eu sei que é sempre um desafio encaixar aí na rotina, com a família. Eu também aqui em casa tenho que organizar alguém para ficar com o Matheus, enfim. Mas é legal compartilhar, dividir. A gente também parar um pouquinho, nós dois aqui, para bater um papo, né? Ver um É pouquinho o que isso aí. o outro está fazendo, é muito produtivo. Tem uma coisa que tem funcionado também muito bem, que a própria PEC Lab, né, a equipe, o seu Paulo, parte de desenvolvimento, eles acompanham também as lives, então eles enxergam como que a gente está trabalhando, como que, né, quais são as dúvidas que surgem, isso vai gerando soluções cada vez mais próximas do clínico, né? Então, Sem dúvida. isso tem sido muito, muito produtivo mesmo, e nós com certeza, nós temos mais um encontro daqui 15 dias com a Dani Garibe, que vai ser o Que último aí ótimo. do ano. Vamos fechar o ano com 2 mulheres aí, para prestigiando Isso aí. as nossas lives. E o ano que vem nós estamos pensando num formato um pouquinho um pouquinho diferente, assim, com um confronto de ideias, assim, eu, por exemplo, faço intrusão dessa forma, eu faço dessa outra forma. Aí Ótimo. eu acho que vai ser bem interessante também, e nós vamos conversar mais sobre isso aí para o ano que vem. Isso, estou à Tá bom? disposição de vocês, gente. Muito obrigada a todos que assistiram, obrigada, Túlio, pelo convite, obrigada, PEC Lab, e parabéns a vocês pela iniciativa e por sempre estarem procurando facilitar a vida da gente, ortodontistas. Seu Paulo, estou esperando as nossas molinhas para a gente apresentar aqui para o pessoal os resultados clínicos, né, que vai ser também uma grande inovação aí para a ortodontia brasileira. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite, Silvio. Obrigado. Até mais. Boa noite Obrigada. a todos.